retas e planos em geometria mongiana. Após a apresentação do alfabeto do ponto, veremos os principais tipos de retas e planos do espaço projetivo. Durante toda a apresentação, os entes geométricos serão situados no primeiro diedro. A posição das retas será dada por dois pontos distintos, e os planos serão estudados a partir de três pontos distintos e não alinhados, ou por meio dos traços do plano, que são as retas que interceptam os planos de projeção. A reta frontal é dada pelos pontos A, 0, 4, 2 e B, 5, 4, 5. Ao traçar a reta e as suas projeções vertical e horizontal, vemos que a projeção R2 é paralela à própria reta R. Isso significa que R2 está em verdadeira grandeza, ou seja, R e R2 têm o mesmo tamanho. Após a planificação do tetraedro, vemos que R1 é paralela à linha de terra. Sempre que uma projeção for paralela a LT, a outra projeção estará em verdadeira grandeza. Desse modo, preencheremos as lacunas. Projeções paralelas a LT, R1. Projeções em VG, R2. Projeção que se reduz a um ponto, não há. A reta horizontal é dada pelos pontos A, menos 1, 2 e 5 e B, 4, 6, 5. Neste caso, a projeção R1 é paralela à reta R, por isso está em verdadeira grandeza, VG. A reta é desenhada na épura onde R2 é paralela a LT. R1 está em verdadeira grandeza, e nenhuma das duas projeções se reduz a um ponto. A reta fronto horizontal é dada pelos pontos A, 163 e B, 563. Ambas as projeções são paralelas à reta R. Na épura, vemos que as duas estão em verdadeira grandeza. Projeções paralelas a LT, R2 e R1. Projeções em VG, R2 e R1. Projeção reduzida a um ponto, não há. Os dois pontos conhecidos da reta vertical são A, 5,5, 6, 2,5 e B, 5,5, 6, 5. Repare que na épura, a reta se reduz a um ponto. R1 coincide com A1 e B1 e se reduz a um ponto. Sempre que uma das projeções da reta se reduzir a um ponto, a outra estará em VG. Não há projeções paralelas a LT, R2 está em VG e a projeção R1 se reduziu a um ponto. Na reta de topo, temos tudo ao contrário. A reta é conduzida pelos pontos A, 225, B, 265. A projeção paralela à reta R é R1. R1 está em verdadeira grandeza. E as lacunas são preenchidas da seguinte forma: não há projeções paralelas a LT, R1 está em VG e a projeção R2 se reduziu a um ponto. A reta de perfil é dada pelos pontos A, 542 e B, 524. Na épura, esse segmento se projeta dessa forma. E não há projeções paralelas, VG ou reduções a ponto. E a reta qualquer contém os pontos A, menos 1, 3 e 2 e B, 5, 6, 5. Ao projetar na épura, vemos que também não há projeções paralelas à linha de terra. Não há verdadeira grandeza ou redução a um ponto. Nesse exercício de aplicação, o modelo foi construído por segmentos de retas. Para chegar às vistas ortogonais, é preciso prestar muita atenção e contar as unidades do grid. As retas destacadas em vermelho são verticais, fronto-horizontais, topo, frontal, horizontal e perfil. Não temos aqui uma reta qualquer, que poderia ser obtida, por exemplo, ao se traçar uma das diagonais. Há outras retas menos frequentes, como a reta que pertence ao plano de projeção vertical,
a reta que pertence ao plano de projeção horizontal, a reta que encontra LT, e se você imaginar o tetraedro dividido em 8 partes iguais, criando setores que se chamam oitantes, teremos as retas que pertencem a esses planos, que são chamados de planos bissetores. O plano bissetor ímpar pertence ao primeiro e terceiro diedros, e o bissetor par pertence ao segundo e quarto diedros. Essas retas, na verdade, são casos particulares das retas estudadas anteriormente. Veremos agora o alfabeto dos planos. O plano frontal, representado pela letra grega φ minúscula, é paralelo ao plano vertical de projeção. As projeções dos pontos são completadas e, na épura, ele pode ser representado pelo seu traço. Essa única linha, chamada φ1, é suficiente para definir a sua posição no espaço. Imagine-se numa sala olhando para a lousa. A parede que está atrás de você seria um plano frontal, paralelo à lousa. Posteriormente, como um plano pode ser dado por 3 pontos distintos e não alinhados, o triângulo ABC, contido no plano frontal, completa o exercício. Como φ1 é paralelo a LT, então o triângulo A2B2C2 está em VG. O plano horizontal, representado pela letra ômega, é paralelo ao plano horizontal de projeção. Seria, por exemplo, a superfície superior de uma mesa. A projeção dos pontos na perspectiva é completada. E na épora, ômega 2 é paralela a LT, o que faz com que a projeção do triângulo A1B1C1 esteja em tamanho real, verdadeira grandeza. O plano de rampa μ tem os seus traços paralelos a LT. O plano de rampa é muito utilizado no desenho arquitetônico, inclusive nas águas dos telhados. Completar os pontos da perspectiva facilita o entendimento, principalmente de quem está iniciando. Na épora são desenhados os traços μ1 e μ2, juntamente com as projeções do triângulo ABC. Nenhum polígono que pertence ao plano de rampa se projeta em verdadeira grandeza. O plano vertical lambda é perpendicular ao plano horizontal de projeção. Há pouco eu disse que o plano horizontal é paralelo ao plano horizontal de projeção. Isso pode parecer óbvio, mas não é, porque o plano vertical não é paralelo ao plano vertical de projeção. Na épora, o plano não se projeta em verdadeira grandeza. O plano de topo sigma é aquela janela basculante posicionada na parede lateral. Um triângulo que pertence ao plano de topo não se projeta em VG. A épora não apresenta os traços paralelos a LT e, consequentemente, não há VG. O plano de perfil ψ reduz a uma reta todos os polígonos que pertençam a ele. Na épora, é possível perceber que há uma escassez de informações. Futuramente, veremos o rebatimento do plano de perfil, que permitirá determinar a verdadeira grandeza de todos os seus elementos. O plano qualquer alfa não é paralelo, nem os seus traços o são, e também não é perpendicular aos planos de projeção. Nenhum polígono se projeta em verdadeira grandeza. Até a próxima!